Pessoal, prazer então. Vamos que vamos. Neste encontro estaremos abordando algumas questões relacionadas à abertura de ano letivo, né? Chegando já nesses últimos meses aí do ano de 2023, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre tópicos sobre exatamente esse ponto de abertura do ano letivo, tá? Nós vamos abordar tanto a abertura manual do ano letivo, tá? E veremos também, tá? Passos a passos aqui que o pessoal já compartilhou com vocês também aí através dos nossos canais de suporte, né? Caso alguém ainda não tenha também, pode entrar em contato com os nossos canais de suporte para solicitar esses passo a passos, né? Então, eu separei aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Deixa eu pegar aqui uma janela. Só mais um momento. Alô, alô, Carla. Quando puder confirmar se está aparecendo a tela aí, por favor. Perfeito, obrigado. Pessoal, seguindo o baile, então, como a gente estava conversando, né? Eventualmente a gente está acostumando fazer esses encontros aí periódicos sobre alguns pontos do sistema, tá? Nós teremos aí até às 12 horas para ver esses pontos relacionados com relação à abertura do ano letivo. Eu vou tentar ser o mais breve e mais dinâmico possível para a gente ver esses passos, tá? Para que eu consiga liberar ainda uns minutinhos finais para vocês também colocarem as dúvidas, né, que hajam relacionadas a esse processo, ok? Então, falando sobre a abertura do ano letivo, tá, pessoal? A gente tem que pensar e planejar isso de duas formas, né? Como a gente falou, nós temos dois caminhos a seguir a partir daí, porque com relação ao novo ano letivo, o sistema ele oferece dois caminhos, né, que se referem à abertura manual do ano letivo, né? Que quando é que eu vou abrir um novo ano letivo manualmente? Principalmente quando houverem mudanças. Mudanças referentes a quê? Mudanças referentes à grade curricular, à matriz curricular, à carga horária das disciplinas, certo? Então, caso hajam mudanças nos parâmetros de matrícula, nas matrizes, enfim, de um ano para outro, esse é o fato que vai exigir que tu faça, por exemplo, a abertura do novo ano letivo de forma manual. Agora, no segundo momento, se passou o ano de 2023 e para o ano de 2024 não estarão previstas mudanças, como mudanças, Fernando? Não vão haver mudanças na matriz, não vão haver mudanças nas configurações do sistema, não haverão mudanças gerais nessa organização? Nós podemos seguir o caminho da cópia de ano letivo. O que que a cópia vai permitir? A cópia de ano letivo, pessoal, ela vai pegar basicamente as turmas de 2023 e vai criar essas mesmas turmas no próximo ano letivo, ok? Então, sendo bem dinâmico, pessoal, eu vou procurar ver esses dois caminhos com vocês, tá? Começando pelo caminho da abertura manual do ano letivo, tá? Claro que por questões óbvias, eu estou pegando com vocês aqui, eu estou compartilhando a tela com vocês, mostrando uma base de demonstração, né, pessoal? Porque eu não posso estar usando nenhuma base de vocês aí, porque estarão sendo mostradas aí turmas, alunos, pessoas, né? Tem toda aquela questão de LGPD que incide nisso também, tá? Muito bem. Então,
Através da minha tela aqui, o primeiro detalhe relacionado à questão da abertura do ano letivo, tanto com relação ao manual ou com relação à cópia, tudo isso pode ser observado, por exemplo, pessoal, com o que a gente chama de menu de contexto. O menu de contexto, para localizá-lo, ele pode ser localizado, lembrando, sempre na parte superior direita da tela, quando nós apontamos lá em cima na palavra Beta Educação. Ó. Quando a gente clica no menu de contexto, ele vai me mostrar, por exemplo, o nome da prefeitura que eu estou vinculado, por exemplo, né? Temos ali o contexto da Secretaria de Educação ou contexto da escola, e mais abaixo temos o contexto do ano letivo. É importante salientar nesta primeira etapa, tanto com relação à abertura, como com relação à cópia do ano letivo. Essa primeira etapa, pessoal, é sempre elaborada a partir da Secretaria de Educação, tá? A princípio, muitos municípios que nós atendemos, as escolas, elas dependem, ou seja, a escola ela não consegue abrir o próximo ano letivo sem a liberação prévia da Secretaria de Educação. Ou seja, aqueles usuários administradores do município, os usuários que fazem a gestão da Secretaria de Educação, para que a escola possa iniciar o seu ano letivo, ela precisa que primeiro a Secretaria de Educação tenha disponibilizado algumas questões, que são quais? O calendário do ano letivo, que depende da aprovação prévia do Conselho Municipal de Educação, né? E também o que a gente chama de quadro de vagas das escolas. Por parte, então, repetindo mais uma vez, para que as escolas consigam cadastrar turmas, né, matricular alunos e tudo mais, previamente a equipe da Secretaria de Educação, seja a sua área pedagógica, seja a sua área administrativa, tá? O pessoal precisa, primeiro, liberar este ano letivo, liberar o seu calendário e liberar os seus quadros de vagas, ok? Então, vamos por partes. Eu estou mostrando um menu de contexto para vocês, pessoal, porque através do menu de contexto, seja pelo contexto tanto da Secretaria de Educação, como também pelo contexto da escola, clicando no item ano letivo, tá? Vocês podem ver que eu até, nessa base aqui, eu dei uma extrapolada nos anos letivos ali, né? Porque a gente já fez diversos testes ali para fazer simulações, né, de abertura do ano letivo, da cópia do ano letivo, para que a gente possa atender vocês com maior clareza, tá? Mas enfim, então digamos, ó, eu tô aqui no ano de 2045, né? Anos luz aí no futuro, ok? E só que não aparece aqui, ó, o ano de 2046. Eu preciso abrir um novo ano letivo. Então, nesse menu de contexto, pessoal, a escola, conforme permissão, para o contexto da escola, não vai aparecer o botão para adicionar anos letivos aqui. Normalmente, isso é restrito à equipe da Secretaria de Educação, tá? Para incluir um novo ano letivo, isso também pode ser realizado através do menu Configurando, no item Anos Letivos, como vocês podem ver ali, ok? É o cadastro onde vocês encontrarão os anos letivos, tá? É bem provável, conforme implantações que já fizemos, tá? Que no usuário da escola ele não tem acesso a essas configurações, como eu disse antes, tá? Muito bem. Então, pensando nesse acesso do pessoal da Secretaria de Educação, então, clicando no item anos letivos, e também clicando no botão atualizar para que ele me liste todos os anos cadastrados aí, como vocês podem ver. É um cadastro como qualquer outro. Para que eu possa iniciar tanto o calendário do próximo ano, para que eu possa iniciar o quadro de vagas do próximo ano e tudo mais,
primeiro eu preciso deixar este ano disponível para as escolas. Para isso, então, nesta tela, basta clicar ali no botão Mais Ano Letivo. Observem que quando eu clico neste botão, ele abre uma segunda janelinha, né? Vejam que ela é bem simples, ó. Não há nada ali para informar além do próprio ano em si. Observem que agora eu estou incluindo nesse momento o ano de 2046. Quando eu clicar em salvar, tá? Atualizando aqui a tela do navegador. Se nós acessarmos novamente o menu de contexto, ó, vocês vão observar que agora aparece o ano de 2046, ok? Então, claro, no momento que eu vou preparar esse novo ano letivo, pessoal, mais uma vez reforçando para não confundir o pessoal das escolas que estão aí conosco também, tá? Esses primeiros passos que eu estou mostrando, pessoal, são passos que são feitos pela equipe da Secretaria de Educação, ok? Muito bem. Então, para a preparação desse novo ano letivo, eu estou abordando nesse primeiro momento, como eu falei, a abertura manual do ano letivo. Depois eu vou mostrar como é que se faz a cópia também. Eu vou selecionar no contexto, então, este novo ano letivo. Tá? Ó, estou selecionando aqui 2046 pelo contexto da Secretaria de Educação. Ah, por que que tu está fazendo pela Secretaria de Educação, Fernando? Por que que tu não está fazendo pela escola? Pelo seguinte motivo. Se eu pegar uma escola, quando a escola for lá no calendário, por exemplo, ó, ele vai me dar esta mensagem. Estão vendo lá, ó, o calendário escolar da rede municipal para 2046 ainda não foi disponibilizado. Repetindo e reforçando, a escola só consegue iniciar calendário, vagas e turmas depois que a equipe da Secretaria de Educação fizer a liberação desses itens aí para as escolas, ok? Muito bem. Voltando então, eu vou retornar ao contexto da Secretaria de Educação, tá? Então, por parte da Secretaria de Educação, pessoal, quais são os itens que precisam ser observados na abertura de cada ano letivo? É sempre um momento adequado, como a gente sempre costuma dizer, né? Para se repensar comportamentos e configurações do sistema, né? É importante lembrar que toda forma como o sistema se comporta, ele depende das configurações do mesmo, aonde a equipe da Secretaria de Educação que define todo o comportamento de matrícula, todo o comportamento de turmas, né? Todo o comportamento dos horários das escolas, frequências e tudo mais. Então, toda vez que eu estou abrindo um novo ano letivo, pensando em mudanças, né? Não só nas mudanças, pessoal, mas até mesmo na cópia, é sempre um momento importante para a equipe pedagógica e da secretaria fazer uma avaliação dessas configurações, tá? Então, nas configurações, para não perder muito tempo, quais são as configurações que eu preciso ter uma atenção especial com relação à mudança de ano letivo, tá? As primeiras configurações dessa listagem, pessoal, que se referem à entidade, por exemplo, não, vocês não precisam se preocupar, porque a configuração da entidade nada mais é do que as informações da Secretaria de Educação. Telefones, endereços, entre outros, tá? A configuração de anos letivos, como eu mostrei também, vocês vão utilizar apenas para incluir o novo ano letivo. Ela permanece a cada ano letivo. Depois dos anos letivos, vocês têm critérios de classificação para a rotina de inscrição online, ou também critérios de classificação para a lista de espera. Só é necessário atualizar isso caso existam novos critérios, porque durante o processo de implantação, para aqueles clientes que usam essas rotinas, durante a própria implantação, nós definimos esses critérios, né? Sendo que eles ficam disponíveis entre anos letivos. Não há necessidade de cadastrar novos critérios,
de cadastrar os critérios novamente na mudança de ano letivo. Eles ficam disponíveis em todos os anos, tá? Após os critérios, então, pessoal, o próximo item ali é a configuração de matrícula, tá? A configuração de matrícula é um item que vocês podem anotar. Isso é importante, tá? A configuração de matrícula, ela não é copiada entre anos letivos, ela precisa ser aplicada a cada ano letivo, exatamente para incentivar esse detalhe do repensar comportamentos, né? Ok? Então, clicando na configuração de matrículas, ele vai abrir esta tela, tá? Primeiro detalhe importante com relação a essa tela. Na parte superior dela, pessoal, como vocês podem observar, ela está separada por níveis escolares, ó. Onde na educação básica, aqui como vocês podem ver, eu estou visualizando as configurações de matrículas do infantil, temos aí do fundamental, do ensino médio, complementar, EJA, aceleração, enfim. Chegando nesse quesito, pessoal, primeira chamada de atenção com relação a isso, um erro muito comum que o pessoal comete aqui é configurar aqui, por exemplo, as matrículas do infantil, salva, né? E terminei, tá pronto. Só que nesse caso, se eu salvar isso e fechar, o ensino fundamental e as demais etapas vão ficar sem configuração, ó. Olha lá, ó. Ok? Então, a configuração de matrícula ela deve ser realizada conforme os níveis escolares atendidos pela sua rede de ensino. Muito bem. Falando um pouco, então, sobre essas configurações de matrícula, né, pessoal? Quais comportamentos nós temos aqui? Com relação ao infantil, nós temos aqui duas opções de restrição, por exemplo, tá? Comumente utilizada aqui, a opção de respeitar a idade mínima para a matrícula informada na matriz, de formas que, quando marcada esta opção, qual é o comportamento da matrícula? Ele vai impedir a matrícula de alunos que estejam fora da idade de corte, né, com relação ao infantil, por exemplo, da etapa em questão, né? Por exemplo, ele não vai permitir que um aluno de 2 anos, por exemplo, seja matriculado numa etapa de berçário, tá? Então, claro que ele só vai se comportar caso eu tenha marcado esta opção e clicado no botão salvar posteriormente, tá? Logo abaixo, temos ali também outra opção, permitir múltiplas matrículas no mesmo nível em turnos diferentes, tá? Isso, a princípio, essa opção ela só tem disponível no infantil. Isso se refere a uma realidade de alguns municípios, por exemplo. Quando essa opção está ativa, ela vai permitir, por exemplo, que o aluno tenha duas matrículas no infantil. Com qual objetivo? Em algumas situações, é comum, por exemplo, de uma mãe solicitar uma vaga, por exemplo, num berçário integral, mas o município está com as suas vagas todas preenchidas e, de repente, oferta para essa mãe que o aluno curse, por exemplo, pela manhã na creche Y e curse a parte da tarde na creche X, por exemplo. Tá? Ele pode ter duas matrículas no mesmo nível escolar, tá? Então, ele só vai permitir isso caso essa opção esteja marcada, até porque, conforme regras do MEC, do INEP, né, entre outros, ele não permite que o aluno tenha duas matrículas ativas na educação básica, né? Mais abaixo, existe a opção também de definir documentos necessários à matrícula, que serão destacados no momento da matrícula dos alunos e também utilizados para a impressão do atestado de vagas também, né? Então, clicando aqui no botão Mais Documento, ó, eu posso vir aqui e selecionar documentos pré-cadastrados, ó, que eu queira destacar na matrícula desses alunos. Observem que também é possível marcá-los como obrigatórios, por exemplo, para que eles recebam um destaque maior no momento da matrícula também.
tá? Mais abaixo, nós temos aqui uma opção de comportamento também do turno integral, que seria referente à permissão de o aluno ser matriculado em apenas um período do integral. Isso também é realidade em alguns municípios, né? Isso atenderia a que situação, tá? Quando essa opção está selecionada, ele irá permitir, por exemplo, que num berçário integral eu matricule, por exemplo, um aluno apenas no turno da manhã, outro aluno apenas no turno da tarde e outro aluno no turno todo, tá? Alunos com matrículas mistas, né, de turnos, dentro de uma mesma turma. Porém, é importante também lembrar, pessoal, até o momento, lá no Educacenso, essa opção não está prevista, tá? Ou seja, por que que eu estou dizendo isso? Alguns dos nossos clientes já fazem a exportação ao censo através do nosso sistema. Então, se no sistema eu montar uma turma integral com um aluno de manhã, outro de tarde e outro no turno todo, isso pode acabar gerando algum conflito, porque lá no censo, lá no INEP, o INEP ainda não entende essa configuração. Para o INEP, ou todos os alunos da turma são integrais, ou todos os alunos são parciais. Ok? Apenas para salientar que para que isso se comporte, para que ele permita fazer essa matrícula parcial, esta opção deve estar marcada, tá? Se por acaso vocês fazem a exportação ao censo através do sistema, não recomendamos aí a marcação desta configuração, ok? Mais abaixo também nós temos outro item referente ao remanejamento interno de alunos, tá, pessoal? Nós sempre recomendamos a marcação desta configuração para que haja um melhor controle do movimento do remanejamento, tá? Que comportamento é este? Que quando eu realizar um remanejamento de um aluno, que ele crie uma nova matrícula ao realizar este remanejamento. Ou seja, quando eu trocar ele da turma A para a turma B, ele vai estar com uma matrícula na turma A como remanejado e uma matrícula nova na turma B, tá? Isso facilita principalmente a visualização desse movimento, né? Além de ter uma melhor gestão ali também para a questão das impressões de relatórios, como diários de classe, atas de resultados finais, entre outros, tá? Então, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês alguns comportamentos de matrícula, tá? Talvez para os nossos participantes aí da escola não faça muito sentido, porque essa é uma visão da Secretaria de Educação, tá? Então, muitos desses comportamentos, como vocês podem ver, podem ser definidos, né? Nesse primeiro momento que eu estou fazendo a abertura do ano letivo. Observem que eu fiz aqui a configuração do infantil, né? E que posteriormente, selecionando ao lado ali o fundamental, ó, o fundamental também precisa ser definido, ok? Então, isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é a configuração das matrículas, tá? É um momento para se pensar em como funcionam as matrículas na sua rede de ensino. No momento que isso está sendo aplicado pelo contexto da Secretaria de Educação, o sistema irá automaticamente replicar esta mesma configuração para as demais escolas, tá? Mas, enfim, depois de então atualizar as configurações de matrícula, temos aqui opções relativas também às turmas. Temos aí algumas restrições, por exemplo, que podem ser realizadas também, como impedir a criação de novas turmas enquanto tiver vagas disponíveis nas existentes, impedir que as escolas alterem a quantidade máxima de alunos, poder definir limites máximos de alunos por etapa, definir horários padrão também, né? Horários de funcionamento, por exemplo, das escolas, com relação aos períodos de aula. Aqui também é o local onde vocês podem pré-definir a questão da organização dos diários de classe também. Observem que, por padrão, o sistema coloca a ordem de exibição dos alunos pelo número de chamada.
certo? Que aí ele vai se valer da ordem de matrícula para criar os números de chamada. Ou aqui também eu poderia alterar, por exemplo, a ordenação para ordem alfabética. Nesse caso, toda vez que entrar um aluno novo, ele vai reordenar o diário de classe, né? E atualizar os números de chamada, tá? Esse é um comportamento a ser escolhido na abertura do ano letivo. Ah, mas e se eu alterar durante o ano letivo? É possível? É possível, porém é importante salientar que isso terá comportamento somente após as próximas matrículas, tá? Voltando às configurações, então, outras configurações importantes aqui também. Claro que dependências físicas, predição do risco de evasão e grupos, por exemplo, são itens que ficam à disposição entre anos letivos também, tá, pessoal? Não há necessidade de atualizá-los. Logo ao lado também, na segunda coluna das configurações, nós temos as horas-aula. Essas configurações são herdadas a cada ano letivo, não há necessidade de recadastrá-las, apenas se houver alteração nos horários, tá? Mais abaixo, com relação à configuração de frequência, pessoal, a configuração de frequência é importante, tá? A configuração de frequência, ela não é atualizada, ela não é copiada a cada ano letivo. Então, é sempre um momento também, assim como no caso das matrículas que conversamos, um momento para se repensar com relação à configuração e comportamento do registro das frequências, tá? Na configuração da frequência, então, passando para esse visto, né? ah, Nesta tela das frequências, como vocês podem observar, no lado esquerdo, temos aqui separação pelos níveis escolares também, assim como no caso das matrículas, que eu mostrei anteriormente, né? Então, eu tenho que configurar aqui os parâmetros de frequência com relação ao infantil, ao fundamental, ao ensino médio, às turmas de AE, atividade complementar, aceleração, EJA, enfim, conforme os níveis escolares atendidos pela sua rede de ensino. Ah, mas e se eu não fizer esta configuração, consigo seguir o ano letivo? Sim, porém, a não configuração do tipo de avaliação vai gerar problema onde? Vai gerar problema no momento de gerar a chamada do professor, por exemplo, porque ele não vai ter como definir se vai ser por dia ou se vai ser por período, e ele vai gerar problema também no fechamento do ano letivo, porque ele não vai conseguir calcular o percentual de frequência, porque o mesmo não foi definido. Então, observem que ele gera diversos tipos de problemas durante e no fim do ano letivo, caso não tenha sido definido, ok? Então, no caso da educação infantil, no primeiro campo, eu tenho que definir o percentual mínimo de aprovação dos alunos, tá? Nesse caso, o infantil depende de interpretação, mas normalmente não há a questão da reprovação do infantil, enfim. Mas normalmente o que é visto na legislação é que eles precisam ter no mínimo 60% de frequência, né? Tá? Seja para aprovação ou para garantia da vaga também, enfim. Logo abaixo do percentual, temos ali a forma de registro da frequência, também outro ponto importante. A forma de registro da frequência, como vocês podem observar, hoje nós temos duas opções de configuração, né? Nós podemos fazer o registro das frequências ou por dia ou por aulas, tá? Qual a diferença? A diferença vai tanto para o diário do professor como para o próprio registro da aula, tá? O total de dias ausentes significa que, independente do tempo de aula, independente de ser matutino, independente de ser vespertino ou integral, o aluno ele vai receber uma presença ou uma falta pelo dia, né? Normalmente essa configuração ela é utilizada tanto no infantil quanto também aplicada nos anos iniciais, né? Ou seja, o aluno não vai faltar, por exemplo, no português
não vai faltar na matemática, né? Ele vai ter uma presença, uma falta para o dia, certo? Normalmente isso é o que é previsto também na maior parte aí dos regimentos escolares aí dos municípios, tá? Diferentemente, o total de ausências em aulas seria a contabilização das faltas por período de aula, normalmente utilizado nos anos finais, né? Onde eu vou contar a presença ou a falta do aluno em cada componente curricular, em cada disciplina, né? Vai ter as suas faltas lá em matemática, em português, em história ou geografia, enfim, tá? Então aqui eu vou definir a forma de registro da frequência, certo? Logo abaixo, nós temos aqui a opção também de registro da presença remota. Claro que não, isso foi uma coisa que foi disponibilizada durante a situação de pandemia que tivemos, né, nos anos anteriores. A princípio, com a volta do ensino presencial, não se faz necessária a configuração da presença remota, tá? Mas através desse item, se for o caso, aqui nós podemos escolher a cor que ela vai aparecer no diário de classe, por exemplo, a letra que vai aparecer, por exemplo, no diário, né? Vai ficar com P, ou alguns municípios também colocaram como R, né? A informação da legenda, e ali ele mostra como é que vai aparecer isso posteriormente no diário de classe, tá? Feita a configuração, é importante sempre, né, pessoal, lembrar, clicar no botão salvar, porque caso contrário ele não irá gravar essa aplicação. No momento, lembrando mais uma vez também que quando eu estou aplicando isso no contexto da Secretaria de Educação, eu estou automaticamente replicando esta configuração para todas as escolas, tá? Então, definido isso no infantil, passando ao fundamental, da mesma forma. Aqui nós precisamos definir o percentual mínimo de aprovação. Normalmente aqui não tem muita conversa, né? Porque depende da legislação. Aqui temos ali o percentual mínimo de 75% para aprovação dos alunos. E diferentemente do infantil, aqui como vocês podem observar, no fundamental, nós podemos diferenciar a frequência por etapas, ó. Por quê? Porque normalmente, como conversamos anteriormente, né, os anos iniciais são configurados por dia, né, a sua frequência, e os anos finais, conforme conversamos, por aulas, ó. No fundamental, aqui também temos à disposição a configuração do identificador da presença remota, né? E temos aqui também uma opção de controlar a frequência para turmas de atendimento exclusivo de progressão parcial. Isso seria para aquelas redes de ensino que, conforme regimento, possuem, por exemplo, a aprovação por dependência de disciplina, né? Quando o aluno pode ingressar na próxima etapa com dependência em outra disciplina. Se vai haver a gestão da dependência dessa disciplina, é importante colocar essa opção para que o sistema também contabilize a frequência nas turmas de progressão parcial, ok? Feito isso, salvei mais uma vez, claro. Observem que nesse caso eu configurei a frequência para o infantil e fundamental, conforme a sua rede de ensino atender outras modalidades, é importante também configurá-las, né? O ensino médio, as atividades do AE, as atividades complementares, aceleração, EJA, entre outros, tá? Muito bem. Para não confundir, relembrando mais uma vez, tá, pessoal? Para aqueles colaboradores aí que estão atendendo aí a secretaria da escola ou os diretores das escolas também, talvez, conforme permissionamento do sistema, vocês não tenham acesso a essas configurações. Para que o cadastro de turma de vocês funcione adequadamente, é importante que a equipe da Secretaria de Educação já deixe essas configurações pré-definidas, tá? Com isso, quando a escola, quando o secretário ou o diretor criar as turmas, a turma já irá possuir esta configuração de frequência previamente, ok? Muito bem.
Seguindo ainda nas configurações, pessoal, falando dessas configurações do ano letivo, tá? Essas configurações que eu estou confirmando com vocês aqui são importantes de serem tanto aplicadas quanto revisadas a cada ano letivo, independente de vocês estarem criando esse ano letivo manualmente ou por cópia, tá? Então, conversamos aqui sobre a configuração de frequência. A configuração do tipo de avaliação, pessoal, vocês não precisam realizar ela a cada ano letivo, porque elas ficam. É um cadastro, na verdade, né, dos tipos de avaliação que são atendidos no município, seja parecer, seja conceito, seja nota, tá? Eles ficam disponíveis a cada ano letivo. Então não há necessidade. Tu só vais atualizar o teu tipo de avaliação caso tu tenha algum outro tipo muito diferente de avaliação, né? Aplicado àquele ano letivo. Lembrando, não custa lembrar também que a gente não pode sair simplesmente alterando o tipo de avaliação sem antes ter a atualização do regimento do município com a aprovação do Conselho Municipal de Educação, né, pessoal? Tá? Para que não hajam incoerências aí no registro do ano letivo, tá? Então, ainda no menu configurando, logo abaixo temos aqui também os instrumentos de avaliação. Nos instrumentos de avaliação, pessoal, por padrão, eles já vêm pré-definidos de acordo com o que os professores precisam, tá? Então, observem que aqui, quando eu cair diretamente no infantil, nós temos diversos itens aqui que podem ser avaliados, tá? Competências, conhecimentos, habilidades que se referem à avaliação das habilidades da BNCC, atitudes e pareceres, né? Por padrão, o sistema já vem com o parecer habilitado, como vocês podem observar. Nesse item, nessa configuração dos instrumentos, pessoal, eu chamo a atenção daqueles clientes, tá? Daquelas redes de ensino que fazem avaliação das habilidades da BNCC, ou também dos objetivos de aprendizagem e conhecimento do infantil também. Para aquelas redes de ensino que fazem avaliação desses itens, tem que marcar sim aqui nas habilidades, tá? Para que o prof consiga posteriormente avaliar esses itens, tá? Claro que aqui eu estou falando da configuração do infantil, né? Configurei o infantil aqui, salvei. Depois eu preciso fazer essa mesma configuração aqui nas demais etapas aí, conforme os níveis escolares que a tua rede de ensino atenda, ok? Lembrando mais uma vez, só para não deixar passar em branco, que esta é uma configuração que precisa ser feita através do pessoal da Secretaria de Educação, tá? Ainda no menu configurando, tá? Temos ali também o planejamento de aula. Planejamento de aula se refere à configuração principalmente pela equipe da supervisão pedagógica, né, pessoal? E da coordenação pedagógica da Secretaria de Educação. Na configuração do planejamento de aula, é nesse local, por exemplo, que vocês vão definir quais campos precisam ser preenchidos lá no ambiente do prof. Né? Lá no ambiente do prof, onde ele tem a chamada e o registro de conteúdo, nesta tela, como vocês podem observar, separada aqui por níveis escolares, tá? Eu vou definir, por exemplo, quais campos precisam ser preenchidos no infantil, no fundamental. Observem que aqui também, além de poder marcar que o professor verá o campo, eu posso marcar também se o campo será obrigatório ou não. Por que definir um campo como obrigatório? Caso vocês definam algum campo obrigatório para o prof não vai conseguir salvar o conteúdo sem preencher aquele campo, né? Tá? Outra opção aqui também que vocês têm, também é possível alterar o nome dos campos, né? Eventualmente, muitos clientes trocam, por exemplo, o campo do tema, que é o título, né? Para colocar ali como conteúdos ministrados, aulas ministradas, né? Ou algo do tipo, tá? Outra dica importante aqui também para o pessoal do pedagógico também, tá, pessoal? Uma dica muito importante para aquelas questões de aulas alocadas, entre outros, tá? Esse item da aula aqui, ó, eu recomendo sempre marcar ele
inclusive como obrigatório, tá? Ele se refere à alocação da aula. Se ele tiver marcado, a possibilidade do professor marcar uma aula errada, ela diminui drasticamente, tá? Quando esse item aqui está desmarcado, o prof acaba alocando qualquer aula, tá? Qualquer período, qualquer dia. Quando essa opção está marcado, o sistema do professor ele vai herdar a configuração do quadro de horário, tá? O que vai minimizar em muito aqueles problemas de aula alocada, que é aquele caso onde o prof acaba registrando uma aula que não devia, né? Um período que não devia, um dia que não devia, tá? Então, reforçando mais uma vez, recomendação, independente da quantidade de campos que vocês utilizem ou não, tá? Procurem manter esse campo da aula aqui sempre marcado como obrigatório, tá, pessoal? Isso é uma dica para minimizar aí esses casos de aulas alocadas aí no futuro, tá? Então, aqui tanto tu pode selecionar para marcar, para adicionar, né? Ou também pode remover campos que tu não queira que o prof preencha, por exemplo, tá? Então, o objetivo dessa tela, tá, do configurando o planejamento, é definir os campos que aparecerão lá na tela de conteúdo ministrado lá do prof, tá? Isso precisa ser definido por nível escolar, mais uma vez reforçando, tá? Ó, salvei aqui no infantil, depois eu preciso aplicar também no fundamental. Por que que é feito separado? Para que tu possa colocar X campo no infantil e outros campos no fundamental, por exemplo, tá? Assim como, caso tu tenhas outros níveis ali, também deve ser feito da mesma forma, como atividades AE, atividades complementares, aceleração, EJA, né? Entre outros, tá? Muito bem. Pessoal, e claro, não desmerecendo também, né? Eu estou falando muito aqui de infantil e fundamental, mas a gente tem sempre recomendado também, não deixem de lado o registro do AE e também das atividades complementares, né? Porque conforme o censo, para quem faz a gestão do INEP aí, do Fundeb, por exemplo, sabe que essas turmas elas também participam do repasse de verba, né? As atividades AE, por exemplo, inclusive o retorno de verba dela é o dobro com relação às do fundamental, por exemplo, né? Então, a gente sempre recomenda de não ignorar, sempre fazer o registro e declarar esse registro também no Educacenso, tá? Isso é uma dica à parte. Muito bem. Então, aqui a gente conversou sobre alguns campos aí que vocês têm à disposição, tá? Para colocar para o preenchimento do prof. Claro que fica a dica também de gestão com relação a isso, né, pessoal? Quanto mais campo tu colocar aqui, não te esquece que quanto mais campo ele tiver, mais tempo o prof vai precisar para registrar, né? Então é sempre importante da equipe pedagógica ter uma visão prática do registro do prof, né? Para que ele tenha sempre um registro mais simples possível, para que ele consiga fazer um registro de forma mais rápida, né? Tá? Enfim, bom, conversamos aqui sobre os instrumentos, então, e também sobre o planejamento de aula, tá? São duas configurações importantes aí para vocês destacarem nas anotações também, porque elas não são copiadas, tá? Elas precisam ser revisadas a cada ano letivo. Depois dos instrumentos e planejamentos, mais abaixo temos aqui as fórmulas e validações também, tá? Isso também é outro detalhe muito importante que precisa ser definido a cada ano letivo. Ao que se refere esse item? Se refere tanto ao período de encerramento dos trimestres, tá? Ou seja, serve para ele calcular, não só calcular as notas ou verificar se há ou não há pareceres, como também definir e verificar os percentuais de frequência dos alunos. Para que isso? Para que no final o sistema tenha a possibilidade de, lá no encerramento, no fechar cadeados, que a gente já viu em outros encontros, né? Que quando tu fechar os cadeados, quando tu encerrar o ano letivo, ele altere a situação final dos alunos, né, de aprovado para reprovado, automaticamente, tá? Isso é outro processo, mas para que ele funcione, é importante também que tu definas isso na medida do possível na própria abertura do ano letivo, tá? Então, nas fórmulas, pessoal, certo? É importante aqui, conforme o caso, vocês precisam utilizar no mínimo 3 fórmulas básicas, tá?
O pessoal das escolas não precisa se preocupar, até porque a grande maioria provavelmente não tem acesso a essas fórmulas, tá? A definição das fórmulas não exige nenhum tipo de conhecimento muito técnico para sua elaboração, tá? Porque nós temos fórmulas, digamos assim, padrão já pré-definidas, tá? Caso a equipe também tenha alguma dificuldade na definição de fórmulas, pode também sempre entrar em contato com a nossa equipe de suporte também para tirar qualquer dúvida na sua elaboração, tá bom? Então, falando sobre a fórmula, pessoal, vocês precisam, no mínimo, dependendo do regimento, tá? De 3 fórmulas aí adicionadas para um encerramento efetivo do ano letivo, tá? Clicando no botão Mais Fórmulas, ele vai abrir uma janelinha para que vocês escolham o tipo de fórmula. No tipo de fórmula, como vocês podem observar, ele vai oferecer 4 tipos de fórmula diferentes, tá? Nesse caso, conforme a configuração das tuas matrizes e tudo mais, tu vai precisar, no mínimo, de 3 fórmulas aqui, tá? O resultado do período avaliativo, a fórmula do exame final, independente se tu tiver ou não o exame, ela é necessária por causa da fórmula do resultado do período letivo, tá? Perdão. E para aqueles clientes também que utilizam os resultados, se os seus resultados são por área de conhecimento, né? É necessário também esta última fórmula, tá? Para fazer o somatório lá das disciplinas e jogar o resultado nas áreas. Mas, enfim, elaborando cada fórmula aqui individualmente, pessoal, tá? Elas estão mais ou menos inseridas em ordem, inclusive, tá? A primeira fórmula, que se chama resultado do período avaliativo, ela se refere basicamente aos trimestres ou semestres. Após selecionar o tipo de fórmula, pessoal, nós podemos clicar aqui, conforme eu falei, no script padrão, ó, que ele já vai trazer para vocês todo o código pronto, tá, dessa fórmula, com variáveis, com comparativos e afins, tá? Nessa fórmula, pessoal, como vocês podem observar, a primeira variável que ela traz ali, ó, é a média mínima, que se refere basicamente à média utilizada na sua rede de ensino, né? Muitos, como eu já vi, ou tem a média 60 ou 50, conforme o caso, tá? Então, definam conforme vocês acharem necessário, né? Conforme acharem necessário, não, desculpem, né? Na verdade, a média mínima ela precisa ser definida de acordo com o regimento da educação no município, né? Nesta mesma fórmula também, caso seja necessário fazer alguma personalização também, pessoal, essa fórmula ela está pré-definida para fazer a média dos resultados, tá? Então, alguns municípios, por exemplo, fazem também o somatório dos resultados, tá? Então, caso seja necessário fazer qualquer tipo de personalização da fórmula, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte para que eles possam fazer qualquer ajuste necessário aí para vocês, tá? Após definir os parâmetros da fórmula, então, pessoal, personalizar a média mínima, personalizar o cálculo e tudo mais. Na parte inferior da tela, eu vou clicar no botão salvar e vou fechar a fórmula. Observem que eu defini a primeira fórmula, né? Para definir as demais fórmulas, seguimos exatamente o mesmo passo, tá? Clicamos no botão mais fórmula, vou selecionar agora a segunda fórmula, que se refere ao exame final, tá? Ele também trará para vocês uma fórmula com script padrão. Vou salvar e fechar. Vou clicar mais fórmula para adicionar a terceira fórmula, que é o resultado do período letivo. Essa se refere ao fechamento do ano em si. É a fórmula que vai alterar o aluno de aprovado para reprovado. Vamos selecionar ali o botão script padrão, para ele já trazer o script pronto para vocês, né?
Nesta fórmula também se faz necessário atualizar ali a média mínima. Vamos salvar e vamos fechar. Então ali, ó, eu cadastrei as 3 fórmulas mínimas necessárias para o encerramento adequado do ano letivo, tá? Com exceção, como eu falei, dos clientes que têm lá, que estiverem fazendo o resultado das disciplinas por área de conhecimento, aí se faz necessário adicionar a 4ª fórmula ali para que ele faça essa somatória, tá? Perfeito. Então, de modo geral, pessoal, aqui eu coloquei as fórmulas necessárias para o encerramento do ano letivo. Para aqueles clientes que também têm e fazem uso do módulo dos professores, tá? Aqui em configurando nas fórmulas, nós definimos as fórmulas de encerramento das escolas, tá? E abaixo delas temos mais uma fórmula que ele oferece também para o cálculo dos instrumentos de avaliação dos profs. Como assim? Neste local é possível criar uma fórmula, essa é uma fórmula pré-definida, que inclusive a gente recomenda copiar de anos anteriores, por exemplo, tá? Se eu entrar no ano anterior aqui, por exemplo, tá? Normalmente o pessoal oferece 2 formas para o prof, né? O prof, por exemplo, fazer uma média das avaliações ou uma soma das avaliações. Clicando no finalzinho lá no botão editar script, ó, eu posso fazer o quê, ó? Eu posso selecionar todo o conteúdo do script, né? Copiar ele, ok? Volto lá naquele ano letivo que eu estou trabalhando, né? Nesse novo ano letivo que eu estou incluindo. Vou incluir uma nova fórmula, né? Essa aqui seria a soma. Não, essa é a média que eu estou incluindo. Média das avaliações, ó. Vou deixar ativo e vou salvar e criar o script, ó. E vou fazer o que aqui, ó? Vou basicamente dar um Ctrl V para copiar aquela fórmula que eu já tinha do ano passado, né? Como vocês sabem, Ctrl C, Ctrl V é livre aqui no sistema, né, pessoal? Então, caso tu tenha dúvidas com alguma configuração que tu vai usar da mesma forma, tu pode tranquilamente, através do menu de contexto ali, né, acessar anos anteriores lá para ver e observar como é que aquele ano estava configurado, por exemplo, tá? Então, pessoal, aqui no menu configurando, então, tá? Assim como está configurado para a grande maioria dos nossos clientes, tá? As escolas, o perfil da escola, o secretário escolar, o diretor escolar, provavelmente não tem acesso a essa parte de configurações, tá? Então é muito importante que a equipe da Secretaria de Educação deixe essas configurações pré-definidas para as escolas no novo ano letivo, ok? Muito bem. Bom, depois de conversarmos sobre as configurações, antes de eu passar para o próximo objetivo também, pessoal, importante, né? Ah, o Fernando me passou lá, por exemplo, como funcionam essas configurações, mas nós temos, por exemplo, uma situação muito específica na nossa rede, diferente dessa configuração, né? Será que existe uma alternativa diferente de configurar, sei lá, a frequência, a fórmula, a matrícula, né? Ou vocês precisem de alguma vocês queiram colocar alguma sugestão também de algo diferente nesse comportamento, saibam que nós estamos sempre abertos, pessoal, a sugestões de melhoria. Tudo que o sistema oferece hoje foi conforme as sugestões de melhoria que vocês mesmos nos passaram, tá? Nenhuma sugestão de melhoria passa em branco. Toda vez que vocês tiverem alguma sugestão, não deixem de entrar em contato com a nossa equipe de suporte, tá? E cadastrar. Ó, pessoal, gostaria de, né, precisamos aqui de repente colocar um comportamento diferente no sistema. Eu acho que lá nas matrículas a gente podia fazer assim, de repente na frequência poderíamos fazer assado, tá? Então, qualquer situação muito diferente do que eu passei para vocês, não deixem de entrar em contato conosco para que a gente analise o caso
tá? E verificar se há alguma terceira alternativa no sistema ou até mesmo cadastrar uma sugestão de melhoria, tá? Até porque ela, no momento que entra no sistema, ainda nessa ideia da equipe da Secretaria de Educação, depois de fazer toda a configuração, o próximo item que se refere ao planejamento do ano letivo, tá? Ou seja, continuamos aqui a partir do menu Planejando, tá? No menu Planejando, tem dois itens aqui que precisam ser liberados para as escolas também, que são os calendários escolares e o quadro de vagas das escolas. Como eu falei anteriormente, se nós entrarmos no contexto de escola, observe que eu vou pegar uma outra escola qualquer aqui, ó. Estando no contexto da escola, que é o contexto do secretário de escola ou do diretor de escola, né? Se ele tentar lá no menu planejando, ó, acessar o calendário, ele não vai conseguir porque ele não está liberado, tá? A mesma coisa com relação ao quadro de vagas, ó. A escola, ela não tem permissão de liberação de vagas. Então, reforçando mais uma vez, quando a gente está falando de abertura de ano letivo, uma outra liberação necessária por parte da Secretaria de Educação é, no menu Planejando, liberar, né, elaborar e liberar tanto o calendário da escola, como também o quadro de vagas. Então, vamos por partes, tá? Começando pelo calendário, então, pessoal, tá? Estamos aqui no contexto da Secretaria de Educação, no ano de 2046. Nós vamos lá no menu Planejando, na opção Calendários Escolares, tá? Como vocês podem observar, como o ano ainda não começou, ele vai dar apenas uma opção nesta tela, que é iniciar o calendário letivo, né? Então, eu vou clicar ali no botão Iniciar Calendário. Ao clicar nesse botão, ele vai nos perguntar aqui qual a data de início e a data final do ano letivo, desse novo ano letivo, né? Então, aqui é importante, no contexto da Secretaria de Educação, tá, pessoal? Temos aí algumas redes de ensino que, por exemplo, o infantil começa um pouco antes, o fundamental termina um pouco depois, por conta de exames, enfim. O calendário da Secretaria de Educação, ele tem que englobar todo esse período. No calendário da Secretaria de Educação, não haverá separação de níveis, os níveis serão separados no contexto das escolas. Então, o calendário, ao elaborar o calendário da Secretaria de Educação, é importante que a gente considere as etapas que começam primeiro, né? Então, por exemplo, Fernando, o infantil vai começar no dia 1º de fevereiro, por exemplo, é o que vai começar primeiro. Então, o calendário da Secretaria de Educação ele vai começar no dia 1º de fevereiro daquele ano, tá? E a data final? O infantil termina no dia 15 de dezembro, mas o fundamental vai com exames até o dia 20. Então, eu vou colocar o dia 20 de dezembro daquele ano para encerramento. Depois de informar a data inicial e final, observem que ele já irá trazer uma prévia desse calendário, como vocês podem observar, onde ele mostra, já nos mostra aqui, né, o total de dias letivos de cada mês e também o total de dias letivos daquele ano, tá? Observem que temos mais de 200 dias aqui porque não definimos nenhum evento, tá? Então, por parte da Secretaria de Educação, além de fazer, definir esse período de início e de término do ano letivo, na parte superior da tela também temos ali botões para adicionar eventos, né? É outro detalhe muito importante e crítico também para o comportamento tanto do sistema quanto para o correto funcionamento dos professores também.
Lembrando que para o prof, lá na chamada do prof, só abre para registro os dias que estão definidos como letivos no calendário. Então, nesse primeiro momento, o primeiro calendário que definimos, observem que todo ele está marcado como letivo, tá? Caso existam eventos não letivos, como dizemos, né? Feriados, ou também a definição de sábados letivos, enfim, esses eventos eles precisam ser pré-definidos através da Secretaria de Educação, tá? Então, na parte superior da tela, temos ali um botão Eventos, tá? Clicando no botão Evento, eu vou selecionar o tipo de evento, como por exemplo, o recesso escolar. Vou definir a data que esse recesso vai acontecer, né? Vai ser, por exemplo, do dia 20/7/2046 a 30/7/46, tá? Não há necessidade da questão de aplicação de horário, tá, pessoal? Tem a opção ali de aplicarmos ali a opção de evento de dia inteiro, que ele já vai colocar que o evento vai ocorrer no dia todo, né? Após definir a data, o período, a hora, podemos definir também para quais escolas vai se aplicar aquele evento, porque eventualmente pode haver eventos que se aplicam só às EMEFs, outros só às EMEIs, né? Enfim, tá? Aqui eu vou aplicar para todas as escolas, que normalmente o recesso escolar se aplica a todas, né? Logo abaixo, pessoal, temos ali um checkbox crítico ali, ó, tá? Que é aquele checkbox que se refere ao evento letivo, estão vendo? Quando ele está marcado, quando está com visto, significa que ele está apto para registro do professor. Eventualmente, entram chamados no suporte, né? Ah, o professor acabou registrando aula lá naquele feriado, lá naquele recesso. Por quê? Porque talvez alguém que, quando cadastrou aquele evento, deixou ele marcado como letivo, tá? Então, como eu falei, esse é um detalhe crítico e importante, né? Se no início do calendário eu já deixei o período do recesso escolar como não letivo, não haverá a possibilidade do prof registrar a aula naquele período, ok? Outro detalhe importante também, deixando o evento como obrigatório, não haverá a opção da escola recusar o evento. A escola terá a opção apenas de aceitá-lo. Se marcar também o evento obrigatório nesta data, a escola também não terá a opção de alterar a data do evento, tá? E posteriormente também temos ali a opção de marcar, por exemplo, um público-alvo para esse evento. Para quê? Como vocês têm aí à disposição esses outros módulos, né? O professor, pais e alunos, enfim, marcando o público-alvo, esse evento também será mostrado, né? Será destacado lá no calendário desses outros módulos também, tá? Logo ao lado, então, temos ali também à disposição algumas opções de personalização. Podemos trocar a cor do evento, por exemplo, tá? Cor conforme preferência, né? Então, depois de especificar o evento, clicamos aqui no botão salvar, ó. Observem que o evento já é automaticamente destacado no calendário. Nesse caso, eu defini um período não letivo, como vocês podem ver, ele inclusive diminuiu aqui o total de dias letivos, ó, conforme definição, tá? No caso do sábado letivo, também pode ser adicionado da mesma forma, tá? Ó, clico lá no botão evento, botamos aqui um sábado letivo, que vai ocorrer, nem olhei a data, né? Deixa eu pegar ali, por exemplo, em março, ó, dia 10 de março ali, ó, tá? Mais evento, sábado letivo, dia 10 de março de 2046, dia 10 de março de 2046. Só que dessa vez eu vou deixar ele marcado como letivo, ó, tá? Vamos colocar ele aqui verdinho para ficar igual às aulas ali, né? Ó, salvei. Como vocês podem observar ali no dia 10 de março agora, ó, apareceu uma aulinha. E lá no prof, o prof só vai conseguir registrar essa aula primeiro
se essa aula estiver prevista no calendário e depois também no seu quadro de horário, tá? Mas enfim, pessoal, eu não vou me estender muito aqui porque o nosso tempo é curto, tá? Então, por parte da Secretaria de Educação, a Secretaria precisa definir, conforme falamos ali, a data em que o calendário começa e finaliza, e também definir aí alguns eventos letivos ou não letivos que incidam nesse calendário, tá? Claro que alguns dos nossos clientes também, em algumas redes, as escolas também têm permissão no calendário para lançar eventos, tá? Isso vai de acordo com a gestão de permissão que é definida pela Secretaria de Educação, tá? Muito bem. Então, depois de elaborar o calendário, eu posso salvar ou posso já salvar e já compartilhar com as escolas, tá? No momento que a Secretaria de Educação salvar e compartilhar com as escolas, se eu alterar agora para o contexto da escola, ó, tá? No contexto da escola, agora vai aparecer o botão para iniciar também, ó. Então, quando a escola, o secretário ou o diretor da escola clicar no botão iniciar o calendário, ó, vocês vão ver o mesmo painel do calendário, tá? Aqui também destacando algumas opções também importantes, né? O calendário por padrão, pessoal, ele sempre começa visualizado por semana, tá? Na parte superior da tela existem outros modos de visualização aqui, tá? Para que vocês possam ver o calendário direitinho. Observem que no momento que a escola aceita o calendário da Secretaria de Educação, não são ainda destacados eventos no calendário, por quê? Porque por parte da escola, como é mostrado na parte superior esquerda da tela, existem eventos para aprovação. Conforme a definição dos eventos, clicando neste botão, temos eventos aqui que a escola deve aceitar, ó. Então, esses eventos só irão incidir no calendário da escola se a escola marcar, tá, esses itens aí, ó, tá? Então, depois de marcar, marquei ali os eventos no calendário, ó. E aí, como vocês podem ver, ele aparece ali no calendário, tá? Da escola também. Então, depois, depois de aceitar os eventos, pessoal, por parte do calendário da escola, tem outro detalhe que é muito importante, tá? Detalhe que é definido pelo contexto da escola e não pela Secretaria de Educação, né? No contexto da escola, pessoal, no lado esquerdo da tela, nós precisamos definir também as matrizes que farão parte deste calendário, tá? Como assim? É exatamente nessa definição de matriz o local onde nós definiremos, por exemplo, as datas de início e fim dos períodos avaliativos, né? A data de início e fim dos trimestres, semestres e afins. Então, clicando ali, eu devo adicionar a matriz, certo? De acordo com os níveis que a minha escola atende, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, minha escola tem pré-escola, então eu vou precisar definir ali, por exemplo, um infantil parcial, por exemplo, meio turno, né? E aí, nas matrizes aqui, então, eu vou definir lá, por exemplo, uma matriz do infantil, ó. Aqui é onde nós iremos definir, por exemplo, se o período avaliativo será, por exemplo, anual, semestral, trimestral, bimestral. E eu devo pensar e aplicar o que aqui? De acordo com o que está definido no regimento do município, né, pessoal? Mas, enfim. Então, no infantil, né, algumas redes são semestrais, outras trimestrais, enfim. A gente tem que pensar principalmente na entrega das avaliações aqui nesse caso, né? No caso do infantil, por exemplo, eles fazem 3 parecer, é um parecer para cada trimestre. Não, aqui a gente faz um parecer para cada semestre. Então, nesse caso, aí eu vou aplicar um período semestral, tá? No momento que eu selecionar o período semestral, na parte inferior da tela, o sistema ele vai sugerir datas, tá? Que estejam ali dentro do período letivo, tá?
como vocês podem ver, tentando distribuir igualmente ali o total de dias letivos. Conforme períodos definidos pelo calendário da equipe pedagógica, pode ser necessário editar essas datas, né? Para que fiquem mais de acordo, tá? Então, por exemplo, aqui vou esticar até o dia 15/12, dia 20, na verdade, eu havia colocado, né? Ó, e salvo. Nesse caso, eu acabei de incluir aqui o infantil parcial, tá? Esse passo que eu estou mostrando aqui também, pessoal, para aqueles participantes aí que fazem parte da equipe da Secretaria de Educação, alguns clientes também fazem essa gestão dentro do próprio contexto da secretaria, também é possível, tá? Alguns clientes, as escolas que fazem a inclusão dessas informações e outros o pessoal da secretaria, aí vai de acordo, tá? Terminei? Não, não terminei. Por quê? Porque eu coloquei apenas ali os períodos avaliativos do infantil, né? Então eu tenho que repetir esse passo, clicando ali em adicionar uma nova matriz, ó, para colocar aqui também do fundamental ou outras etapas aí que eu tenha, do fundamental, do EJA ou afim, tá? O fundamental, como de costume, vou colocar aqui trimestral, né? Que normalmente é a situação que a gente mais encontra por aí, tá? Só corrigir aqui a data final, 20/12/2046, e vou salvá-lo. Perfeito. Então, aqui eu coloquei, então, no calendário da escola, tá? Como vocês podem ver, peguei aqui a escola Delta, ó. Para poder iniciar e também avaliar os alunos, essa informação, ela é obrigatória a cada ano letivo, tá? Tem que inserir aí as matrizes curriculares no calendário para poder posteriormente registrar tanto a frequência quanto as avaliações também, ok? Depois da definição do calendário da escola, então, pessoal, voltando ao contexto da Secretaria de Educação, porque se tiver no contexto da escola, outro item que a gente precisa definir aqui no Planejando, ó, que é o quadro de vagas, como eu falei antes, a escola, a princípio, não tem permissão, né, na adição ali do quadro de vagas, tá? Então, pelo contexto da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação precisa previamente disponibilizar ali o quadro de vagas de cada uma dessas escolas, tá? Conforme a escola selecionada, no seu quadro de vagas, selecionando a matriz atendida pela escola, eu preciso informar, por exemplo, dentro de cada etapa, né, os turnos que haverão, por exemplo, no primeiro ano. Vai ter de manhã, são quantas vagas? São 20? São 25? São 30? Enfim, isso vai de acordo com a realidade de cada escola, tá? Lembrando também que, se for o caso, também é possível, escolas grandes também têm essa situação, né? Ele pode ter tanto no turno matutino quanto no turno vespertino também, ó. Né? Por exemplo, eu tenho o primeiro ano de manhã e tenho o primeiro ano à tarde também. Se eu tiver. Ah, mas de manhã tem duas turmas de primeiro ano. Então a gente já coloca o dobro das vagas ali para prever todas essas matrículas, tá? É importante salientar, pessoal, que a escola ela só vai conseguir fazer a matrícula desses alunos de- só depois que a Secretaria de Educação disponibilizar essas vagas, tá? Enquanto a Secretaria de Educação não liberar as vagas, a escola não consegue fazer a matrícula dos alunos, ok? Então, basicamente, eu vou repetir essa operação até cadastrar todas as vagas dessa escola, das escolas, né? Conforme a realidade aí de cada situação, certo? E também inserindo todas as matrículas aí atendidas pela escola, do infantil, do fundamental, enfim, tá? Após salvar o quadro de vagas, né, pessoal? A Secretaria de Educação, então, tem a demanda de cadastrar o quadro de vagas aí de todas as escolas. Normalmente, até falando, qual é o melhor momento para a gente começar a fazer isso? Eu preciso esperar
até 2024 para abrir meu ano letivo? De forma alguma, pessoal. Vocês viram que aqui no sistema, por exemplo, eu estou usando um exemplo aqui de uma base que tem aberto até 2046 já, tá? Então, se for o caso, não existe um momento certo para tu abrir o teu ano letivo. A dependência maior com relação à abertura do ano letivo, não sei se vocês repararam, é principalmente com relação ao Conselho Municipal de Educação, né? Porque uma das dependências que a gente tem aí na abertura do ano letivo, como vocês viram, é o calendário, né? Então, claro, e mesmo assim ainda poderia deixar o calendário previamente cadastrado ali e posteriormente editando ele a qualquer momento também, enfim, tá? Ou seja, eu não preciso esperar até 2024 para abrir 2024. Se vocês já têm algumas informações agora, vocês já podem ir pré-definindo isso para que não haja nenhuma correria, né? Vocês podem ir abrindo o ano letivo com calma a qualquer momento, tá? Então não existe um melhor momento. Claro que, como a gente diz, né, eventualmente aquele costume brasileiro de deixar para a última hora. Deixando para a última hora sempre vai ter mais trabalho, né, pessoal? Se vocês fizerem tudo isso com antecedência, vocês podem ir fazendo com calma, né? Principalmente o pessoal da Secretaria de Educação libera uma escola de cada vez. Um dia libera uma escola, outro dia tu libera outra, né? Quanto mais antecedência com mais antecedência vocês fizerem isso, mais tranquilidade vocês vão ter, né? Mais calma, com mais calma vocês vão poder resolver todas essas configurações aí que a gente está conversando, tá? Mas enfim, então, pessoal, por parte da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação tem que repetir essa operação, então, até que seja cadastrado ah, todas as matrizes de todas as etapas aí, então, tá? Conforme o caso aí, tá? E depois que tenha cadastrado o quadro de vaga de todas as escolas, para que a gente libere essas escolas, então, pessoal, para liberar a matrícula, na parte superior direita da tela, tá? Observem que agora que eu estou no contexto da secretaria, né, nos usuários da Secretaria de Educação, o botão liberação ele aparece ativo, né? Clicando no botão liberação, pessoal, ele vai entrar nesta tela, tá? Por isso que eu digo, vale a pena primeiro cadastrar de todas as escolas primeiro, né? Que aí eu posso clicar nessa opção aqui acima, ó, já para liberar o acesso para todas as escolas, né? E clicar aqui no botão salvar, tá? No momento que eu cliquei no botão salvar, eu liberei as vagas para as escolas. Chegando nesse ponto, pessoal, nesse ponto que eu liberei o quadro para as escolas, a partir daqui começa a função da escola, né? No contexto lá da escola, por exemplo, tá? A partir daqui, a escola, o secretário, o diretor, quem for, enfim, né? Já consegue fazer aqui o cadastro das turmas. Então, falando-se da abertura manual do ano letivo. A abertura do manual do ano letivo é isso, tá, pessoal? Por parte, depende muito da Secretaria de Educação, como vocês viram, né? Da configuração dos parâmetros do sistema, da liberação do calendário, da liberação do quadro de vagas, tá? Também para enfatizar esses passos que eu acabei de passar, pessoal, eu abri aqui, por exemplo, o manual que nós temos registrado aí, tá? Esse é um manual passo a passo elaborado aí pela nossa equipe de suporte, atualizado, com todos os passos da criação do ano letivo, seguindo esses mesmos contextos e dicas aí que eu passei para vocês, tá? Ah, como é que eu consigo esse manual, Fernando? Através dos nossos canais de suporte, tu pode solicitar, o pessoal prontamente vai compartilhar ele com vocês, tá? Que aí talvez fique mais fácil, né? Porque como esse é um procedimento que tu faz uma vez no ano letivo, né, pessoal? Às vezes é difícil da gente lembrar, né? É normal, é natural. Então, para poder lembrar melhor de toda essas configurações que a gente conversou,
Vocês podem a qualquer momento aí solicitar todo esse manual, tá? Como vocês podem ver, ele tá bem completinho. Tem print, tem explicação, tá? Tá bem didático, né? Então, ele tá aí à disposição de todos, tá? Basta solicitar através dos nossos canais de suporte que o pessoal compartilhe aí com você sem problema nenhum. Ok? Muito bem. Pessoal, então até esse momento nós conversamos sobre os passos referentes à abertura manual do ano letivo, tá? Nessa abertura manual, a partir daqui, no momento que foi liberado, então, as configurações, o calendário e o quadro de vagas, né? A partir desta etapa, as escolas já estão aptas aí a cadastrar turma, enturmar prof, matricular ou rematricular alunos, tá? Agora temos um segundo momento, que eu vou ter que acelerar um pouquinho por causa do tempo, tá, pessoal? Temos que ver aqui também o passo a passo, tá? Eu deixei aberto aqui também, ó. Também temos o passo a passo de como fazer a cópia do ano letivo, copiando informações do ano anterior, tá? Ok? Então, esse também tem todo o passo a passo de como realizar a cópia, tá? Alguns dos nossos clientes relataram aí alguma dificuldade para fazer a cópia. A cópia do ano letivo, pessoal, o objetivo dela, tá? Até conforme eu estava comentando ali no manual também, o objetivo da cópia do ano letivo é copiar basicamente a estrutura de turmas das escolas, tá? Eu deixei um outro ambiente aqui preparado em 2023, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui na escola Delta, ó, tá? Em 2023, aqui eu cadastrei algumas turmas aqui para vocês observarem, ó, tá? Já exatamente para a gente fazer essa simulação, né? Ó, eu estou em 2023 na escola X ali, né? Na escola Delta. Tenho ali os prof enturmado, tenho alunos matriculados, tá? Tá tudo certo aqui. Então, abrimos 2024, tá? Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer para copiar 2000 para 2024 as turmas que eu tinha em 2023? Então, seguindo pelo passo a passo ali, ó, pessoal, passo a passo também menciona a questão do contexto da secretaria, tá? É importante salientar que a cópia começa pela Secretaria de Educação. Mas eu quero fazer na minha escola. A escola só consegue copiar depois que a secretaria fizer a cópia, tá? Ou seja, tanto a abertura manual quanto a cópia do ano letivo, pessoal, não adianta a escola tentar fazer por conta. Ela depende da liberação. Por que que depende da liberação da Secretaria de Educação? Porque tem toda essa função da liberação do Conselho Municipal de Educação, da aprovação do calendário, da análise das matrizes, das grades curriculares, tá, pessoal? Então, por esse, entre outros motivos, tá? A escola só consegue fazer ah, cadastro de turmas, entre outros, aí depois que a Secretaria de Educação fizer toda a liberação, ok? Então, falando desse passo a passo, então, pessoal, tá? Junto com vocês, o passo a passo de cópia do ano letivo, ele tem sempre que começar pelo contexto da Secretaria de Educação, ok? Então, vejam, eu estou aqui na entidade da prefeitura, né? Estou na Secretaria de Educação e estou no ano letivo, no novo ano letivo que eu acabei de cadastrar, tá? 2024 ali. Então, nesse passo a passo da cópia do ano letivo, pessoal, se vocês pularem alguma etapa dessa cópia aqui, ó, a cópia não dá certo, não acontece, tá? Então, a maior parte dos clientes que não conseguiram fazer a cópia do ano letivo foi porque não seguiu o passo a passo corretamente, tá? Então, na hora de fazer a cópia das turmas, é importante que vocês sigam esse passo a passo exatamente como ele está ordenado e exatamente na ordem em que ele se encontra, tá? Então, de acordo com o manual, qual é o primeiro passo aqui, ó? Primeiro, cadastrar o ano letivo, certo? Então, o primeiro passo eu já fiz, que foi cadastrar o ano de 2024.
Isso tudo, lembrando aqui, ó, no contexto da Secretaria de Educação. Passo número 2. Passo número 2. Criação do calendário. Esse aqui é o primeiro detalhe que eventualmente cria alguns detalhes aí que geram dúvidas, tá? Então, no novo ano letivo, eu vou entrar no contexto aqui de 2024, dentro da Secretaria de Educação. Temos aí esse detalhe referente à liberação do quadro, né? Que se refere ao 2024. Para fazer a liberação do quadro, para que seja feita a cópia, pessoal, é muito importante que, na hora de fazer a elaboração desse calendário, eu tenho que abrir o calendário de 2024 exatamente com as mesmas datas de início e fim, tá? Do ano anterior. Como assim, Fernando? Vamos lá na prática, então, para ficar mais simples, ó. Lá em 2023, vamos entrar em 2023 aqui para dar uma olhada. 2023. No ano de 2023, no contexto da Secretaria de Educação, o ano letivo começou no dia 20 de fevereiro e terminou no dia 26 de dezembro. Estão vendo lá? Beleza. Então, quando eu vou lá em 2024, tá? O calendário de 2024, eu tenho que abrir ele exatamente nessas mesmas datas no ano de 2024. Ó. Deixa eu até duplicar aqui para vocês comparar. Ó. Deixa eu botar aqui 23. Ó, calendário de 2023, tá? Ó, começa 20 do 2 e termina 26 do 12, ó. Então, no próximo ano letivo que eu quero copiar, no primeiro momento, independente da data que o teu próximo calendário começa e termina, tá? Para que a cópia dê certo, no próximo ano letivo ele tem que ser exatamente com a mesma data de início, ó. Só que, claro, com o próximo ano, né? E a mesma data de fim do ano letivo, ok? Depois de fazer a cópia, aí tu pode editar à vontade. Mas para que seja feita a cópia, tem que ser utilizada exatamente as mesmas datas de início e fim. Então, conforme o passo a passo, depois de informar as mesmas datas, eu já salvo e disponibilizo para as escolas, tá? Então, depois de fazer essa abertura, tá? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês está tudo mencionado aqui nesse passo a passo, tá, pessoal? Caso alguém não tenha, mais uma vez lembrando, ele pode ser solicitado aí através dos nossos canais de suporte, tá? Então, salvei e compartilhei com as escolas, né? Num próximo momento, nós vamos fazer a cópia da secretaria, tá? Então, voltando lá, para fazer a cópia da secretaria, como é que ele é feito? Lá no menu Planejando, e é claro, não adianta a gente falar, por exemplo, esse passo que eu estou falando, pessoal, o secretário de escola ou o diretor da escola não tem acesso, porque não tem acesso ao contexto secretaria, né? Tá? Então, primeiro, a equipe da secretaria precisa fazer a cópia da secretaria do ano anterior. Então, lá no menu Planejando, no contexto da Secretaria de Educação, nós temos aqui este item chamado Preparação de Ano Letivo. Neste item é exatamente onde vai ocorrer essa cópia, ó, de um ano para outro. Só que, como eu disse antes, não adianta tu tentar fazer a cópia antes de liberar o calendário. Não vai dar certo. Como eu disse, repetindo mais uma vez, tem que seguir o passo a passo exatamente nessa ordem de acontecimentos para que a cópia dê certo, tá? Então, no primeiro item que nós temos aqui na cópia de ano letivo, temos aqui a origem, ó, das informações, certo? Aqui eu vou selecionar, então, a primeira cópia, que é a cópia da secretaria. Eu vou pegar a origem de 2023, tá? E vou copiar para a secretaria de 2024. Quando vocês clicarem na opção copiar,
ele vai processar isso. Quando ele terminar a cópia, pessoal, na parte superior da tela, lá naquele botão do sininho aqui, ó. Aqui no sininho é onde ele vai me notificar, ó lá, ó, que a cópia foi feita aí, ó, tá? Quando ele mostrar que a cópia foi feita da secretaria, tá? Isso tudo está descrito aqui também no manual, tá? Ó, tá tudo passo a passo aqui, tá, pessoal? Então, depois que ele notificar a liberação, liberei a cópia do ano letivo da Secretaria de Educação. O que que eu preciso fazer agora? O próximo passo, independente de ter ou não ter o quadro de vagas, a Secretaria de Educação precisa fazer a liberação do quadro de vagas, independente do cadastro, porque depois ele será copiado também, tá? Então, aqui no menu Planejando, opção quadro de vagas, independente de ter ou não ter quadro, pode não ter nenhum ainda, a Secretaria de Educação precisa deixar ele pré-liberado para todas as escolas, ok? Muito bem, então, pessoal, abri o ano letivo, fiz a preparação ali da cópia da secretaria, né? Liberei o quadro de vagas, tudo nessa mesma ordem em que eu estou descrevendo para vocês. O próximo passo, conforme o nosso passo a passo ali, tá? Depois de ter liberado o quadro de vagas, ó, é copiar a escola. Então, depois de ter feito a cópia da secretaria, depois, no contexto da escola, eu vou pegar aqui a escola Delta como exemplo, tá? Observe que eu estou aqui na escola Delta em 2024. Vamos ver aqui, ó, executando turmas, ó. Observem que no ano de 2024 eu não tenho nenhuma turma aqui nessa escola. Se eu olhar o ano passado, desculpa. Se eu olhar esse ano, ó, 2023, ó, observem que a escola tem turmas aí em 2023, tá? Ok? Então, no contexto da escola, mais uma vez lembrando, tá? Depois de ter feito toda a liberação pela Secretaria de Educação, no contexto da escola, no menu Planejando, na preparação do ano letivo, a gente faz exatamente a mesma cópia agora, só que no contexto da escola. Eu vou copiar 2023 e vou passar para 2024, ó, tá? Vou clicar no botão copiar. Da mesma forma, ele vai processar. Quando terminar, ele vai nos dizer lá no sininho, ó. Deixa eu passar para 2024 aqui, inclusive, né? Para a gente poder observar esse resultado. Tá? Até o momento ele está processando. Ó, terminou, certo? Se eu atualizar de novo, ó, ele copiou exatamente a mesma estrutura de turmas de 23 para 24, ó. Porém, é importante salientar, pessoal, quando é feita essa cópia, se vocês, isso tudo está no manual também, tá? Descrito mais abaixo nos próximos passos aqui. Quando é feita a cópia, primeiro ponto importante, ele copia a estrutura de turmas, tá? Ou seja, ele não copia, por uma questão óbvia, alunos e professores, né? Até porque eles podem mudar de um ano para outro, tá? Outro ponto importante, tá? Aqueles que já têm mais experiência já podem observar, por exemplo, que na própria turma, ó, não aparecem aqui a configuração de frequência e provavelmente também de avaliação, tá? Então, quando é feita a cópia de turmas, ele copia apenas a estrutura de turmas, tá? Então, quando é feita a cópia, se faz necessária, conforme está dito no manual também, é importante, por exemplo, selecionar a turma, né? Isso as escolas provavelmente têm mais, devem recordar mais dessa questão, né? Selecionando a turma na caixinha ao lado do nome, na parte superior, ali no botão da engrenagem,
Conforme foi feita a cópia, será necessário atualizar o tipo de frequência e o tipo, tá? Perdão. Observem que quando eu clicar no tipo de registro de frequência, ó, tá? Ele está em branco, ó. O que que eu preciso fazer? Eu preciso dizer se essa configuração será feita por dia ou se vai ser por período, né? Conforme a etapa, ó, tá? Então, esse é um item que, conforme tu fizer a cópia, será necessário definir turma a turma, tá? Assim como também os tipos de avaliação, ok? Vão precisar ser definidos aí, turma a turma, conforme o caso. E claro, né, pessoal? Beleza, copiei as minhas turmas, configurei as minhas turmas. Qual é o próximo passo da escola a partir daqui? A partir daqui, como tu já tem a tua estrutura de turmas, tu já pode fazer o procedimento, por exemplo, das rematrículas, por exemplo, né? Então, se nós utilizarmos ali no menu executando, por exemplo, a opção rematrícula, né? Eu vou rematricular alunos daquela matriz, ó. Vou pegar alunos do primeiro ano daquela turma que estejam aprovados, cursando o afim, né? Ah, sim, claro, perdão. Vou fazer isso em 2023. Então, lá em 2023, eu vou selecionar lá, ó, aquela matriz, né? Vou pegar aquela etapa lá, vou pegar alunos do primeiro ano, né? Ó, tá? Estou selecionando esses alunos e vou jogá-los, né? Vou rematriculá-los no ano de 2024 naquela matriz. Vou passá-los para o segundo ano agora, ó. No fim, eu nem olhei. Deixa eu olhar aqui onde é que foi o turno que eu botei lá em 24. Ah, é o mesmo turno. É no matutino, naquela turma, naquela data. Quando clicarmos no botão rematricular, né, já vai processar as rematrículas daquela turma, ó. Notei que eu já peguei todos aqueles alunos de uma vez só, né? Em seguida, logo que ele terminar, né, ele vai sinalizar se deu certo ou não deu. No momento que ele confirmou que foram rematriculados, ó, se eu conferir lá em 2024, executando turmas, né? Nós colocamos na turma do segundo ano, olha lá, ó, aqui já estão rematriculados aí os alunos, ó, certo? Enfim, aí a partir do momento que tu montou a turma, né, pessoal, por parte da escola, com relação a esse item da abertura do ano letivo, tem essas dependências, né? Tanto da configuração da turma, a configuração da avaliação, a configuração da frequência, a rematrícula de alunos, né? A enturmação dos profs também, conforme o caso, né? E aí, claro, depois de enturmar os profs também, né, pessoal? Vou colocar aqui alguns profs aqui, por exemplo, tá? Vou botar aqui o prof da hora atividade, por exemplo, e vamos colocar aqui o prof titular, ó, tá? Ó, enturmei dois prof aqui nessa turma. Só que provavelmente esses profs aqui, ó, pessoal, eles ainda não estão visualizando o ano de 2024, ó. Mas como que não, se eu coloquei eles na turma? Porque uma dependência para que o prof acesse isso, lembrando, para que ele consiga acessar essa turma, tu precisas ainda liberar para ele o quê? Quadro de horários, tá? Então essa é mais uma dependência no contexto da escola, né? Então no contexto da escola, dentro daquele ano letivo, para que ele consiga acessar, lá em executando quadro de horário, né? Eu vou ter que elaborar também o quadro de horário daquela turma, ó. Deixa eu ver qual é o nome do horário aqui.
Escola Delta amanhã, anos iniciais, ó. Então, lá em executando o quadro de horário, eu vou fazer um quadro de horário. Escola Delta, anos iniciais, manhã. Vou definir a sua data de vigência, né? Até 20/12/2024. E vamos apontar aí os professores no quadro, ó, certo? Por que, Fernando? Porque lá no sistema do Prof, tá? O nome dessa aqui é a Ana Paula Ardozzi, ó. Se eu abrir aqui o sistema do professor, vamos entrar aqui na Prof. Ana Paula. Ó, selecionei a Prof. Ana Paula, já apareceu ali a chamada da Prof. Ana Paula no ano de 2024, tá? Então, para os demais, a mesma coisa, né, pessoal? Para que o prof consiga lançar conteúdo, lançar frequência, né? Tem mais essa dependência aí também do quadro de horários, ok? Então, falando-se de toda essa questão que envolve a abertura do ano letivo, como vocês viram, a abertura do ano letivo ela tem diversos atores, né, pessoal? Ela começa primeiramente dentro do contexto da Secretaria de Educação, independente de haver a cópia ou se for feito manualmente, né? A Secretaria de Educação, ela primeiro, né, no primeiro momento, ela precisa configurar o sistema, precisa cadastrar este novo ano letivo, né? Fazer as configurações, liberar o calendário, liberar o quadro de vagas. Por outro lado, no contexto da escola, do secretário de escola, do diretor de escola, precisa ser feita a elaboração das turmas, né? Montar as turmas ou copiar as turmas, conforme mostramos, né? Rematricular alunos, matricular alunos novos, enturmar professores, né? E elaborar os seus quadros de horário. Chegando nessa etapa, pessoal, liberou o quadro de horário do prof, a partir daí o prof já está apto a fazer a sua chamada, a registrar a sua aula, e aí, a partir daí, é vida que segue no ano letivo, né, pessoal? Certo? Bueno, com isso, então, pessoal, até aqui nós vimos duas situações. Eu mostrei para vocês todo o passo a passo de como abrir o ano letivo manualmente, quais configurações vocês precisam se preocupar, tanto no contexto da secretaria quanto por parte da escola também. E também mostrei para vocês o passo a passo de como fazer a cópia das turmas, né, de um ano letivo para outro. Lembrando mais uma vez também esses passo a passos, pessoal, tanto passo a passo para abrir o ano letivo manualmente, como também o passo a passo para fazer a cópia das turmas de um ano letivo para outro, eles estão à disposição de vocês, tá? Caso alguém não os tenha, pode solicitar através dos nossos canais de suporte, certo? Muito bem. Alô, alô, Carla, se estás nos acompanhando aí, por favor. Não sei se tu tens à disposição aí liberar tanto o áudio do pessoal como também o chat, por favor. Nesses últimos 15 minutos, como de costume, pessoal, eu vou deixar esses momentos abertos à participação de vocês também. Caso algum de vocês queira fazer alguma pergunta exatamente sobre esses tópicos que eu acabei de mostrar da abertura do ano letivo. Alguma pergunta, do pessoal aí da Secretaria de Educação sobre essas configurações? Alguma pergunta do pessoal das escolas também sobre essas liberações ou configurações de turma, né? Tá? A nossa colega Carla aí
já está fazendo aí a liberação. Através do Teams, aí, como alguns já devem conhecer, pessoal, apontando no centro da tela, você já tem à disposição ali o botão do microfone para vocês poderem ligar e desligar ele, tá? Podem participar diretamente aí conosco, tá? Podem usar o botão do chat ali também para perguntar, eu também, todos irão participar ali através do chat também. Me coloco à disposição de vocês aí para atender qualquer dúvida, pessoal, sobre qualquer uma dessas configurações aí. O pessoal no chat aí pedindo o passo a passo. Pessoal, eu vou pedir que vocês entrem em contato com o nosso WhatsApp ali do suporte, que eu acredito que todos já tenham, né? Tem ali o suporte da Delta, tá? Quem não tiver, deixa eu pegar o número aqui para vocês e colocar no chat também. Deixa eu só pegar aqui. Cadê o chat, chat? Qui. Beleza. Então aqui, pessoal, estou colocando ali no chat do nosso grupo, ó, o telefone do WhatsApp do suporte da Delta, tá? Então, neste número aí, vocês podem, o pessoal que pediu ali o passo a passo, tá? Caso alguém não tenha, pode entrar em contato neste número, ele vai disponibilizar todas as verticais de atendimento da Delta, aí vocês vão selecionar ali a opção educação, né? E aí basta se identificar, ó, bom dia, boa tarde, né? Sou fulano de tal, da escola tal, do município tal, gostaria do passo a passo ali da abertura do ano letivo, né? A Chayane ali também perguntou, pessoal, acho que vale para todos também, né? A Chayane perguntou, e com relação ao quadro de horários, né, do professor, por exemplo, o quadro de horário do professor, pessoal, ele não faz parte daquele processo de cópia. Então, quando tu copia a rotina de cópia, ela copia apenas as turmas, Chayane, tá? O quadro de horário do prof, ele não faz parte dessa cópia. Até porque muitas vezes, tá? Os horários dos profs mudam, né? Se for feita a cópia do quadro, ele vai copiar exatamente igual, com as mesmas turmas, mesmos horários, né? Exatamente igual. E na maioria dos casos não é muito comum, tá? Mas se for o caso, se a tua ideia seria incluir isso na rotina, tu pode sugerir também através daquele número do suporte ali, gostaria de sugerir, né, que fosse incluída também a cópia do quadro de horários aí ah, na rotina da cópia do ano letivo, né? Tá bom, Chayane? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Estamos à disposição até às 12 horas ainda, pessoal, tá? Caso queiram fazer alguma pergunta sobre a abertura de ano letivo, configurações da Secretaria de Educação, porque vejam que esse passo envolve tanto Secretaria de Educação, né, equipe pedagógica, escolas, né? Esse é o momento exatamente para aproveitar e tirar dúvidas sobre o papel de cada ator desse processo, né? Seja da Secretaria de Educação, ou seja da escola, tá? A princípio, acho que está bem tranquilo, né, Fernando? As dúvidas vão surgir quando a gente começar a fazer, e aí a gente conseguindo esse passo a passo aí com vocês, fica mais fácil. Isso, exatamente. A ideia desses encontros é a gente fazer tipo um encontro prático, né? Isso é bom, interessante. Isso, e aí caso na prática, como o Fernando está falando ali, na prática, me esqueci o que a gente viu aquele dia. Lembrem-se que vocês têm os nossos contatos ali de suporte, né? Caso tenha alguma dúvida naquele momento, né? Como o colega falou ali,
Entrei em contato com o Adroaldo também comentou ali, né? E a questão do fechamento do ano letivo. Esse é outro tópico também, Adroaldo. A gente também já viu ele em outros encontros, tá? Certamente mais à frente aí a gente vai fazer mais encontros, né? Para falar sobre esse passo. Porque o fluxo todo da educação, ele tem todos esses períodos que a gente costuma mostrar, né? Nesse momento a gente está falando sobre a abertura do ano letivo. Abriu o ano letivo, o que que acontece depois? Depois tem todo aquele BO durante o ano letivo, né? É transferência de aluno, é troca de prof, é mudança de quadro, né? É impressão de boletim, é histórico, tá? Então, no decorrer aí do ano letivo, terminou durante o ano letivo, chegou no final do. E agora? Terminou o ano letivo. Aí entra o que o Aldo estava falando, né? Aí entra o fechamento do ano letivo ali, onde ele vai precisar fechar os cadeados, imprimir a ata final, né? Isso é o principal que precisa ficar claro aí na rotina do sistema de educação, né, pessoal? Abrir o ano letivo, o que acontece no ano letivo, como é que eu encerro o ano letivo, né? Como é que eu abro o ano letivo de novo? É uma roda viva, como a gente diz, né? Terminou o ano, é ano que segue e assim vai indo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí, pessoal? Aproveitando o momento. Olha ali que legal, ó. A Carla ali até comentou ali, ó, pessoal, que posteriormente o nosso encontro vai ficar disponível ali também no canal do YouTube da Delta também, tá? Então lá no YouTube, caso tu precises compartilhar com outro colega, né? Revisar o que a gente conversou hoje, acessando no canal do YouTube lá da Delta, vocês vão poder rever também todas essas dicas aí do nosso encontro de hoje, tá? Beleza. Da minha parte, muito obrigado, Fernando, mais uma vez aí. Abração. As ordens, um abraço, Fernando. Obrigado pela participação. Mais alguém aí gostaria de aproveitar o momento para fazer mais alguma pergunta? Ainda temos mais alguns minutos aí, pessoal. Magda, Jerônimo, Jaque, tudo certo aí, gurizada? Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Nós estamos com uma e-mail nova, e aí para colocar, eu até estava olhando aqui, eu estou com 2 computadores aqui na minha frente, configuração de quadro de horários, daí eu tenho que botar o horário total de funcionamento na configuração de funcionamento da e-mail ali. Eu tenho que cadastrar o horário. Serão 12 horas diárias, eu tenho que colocar ali e botar a data que entrou em vigor. Eu já criei escola, já criei as turmas, já inseri os estudantes para dentro das turmas. Tu te refere, no caso, à organização horária da escola, né? Isso. Aí eu estou aqui adicionando o quadro de horários. Até abrir ali. Aí ela vai funcionar 12 horas diárias. Eu tenho que digitar ali 12 horas diárias e salvar isso. Entro no contexto da escola, né? Tu tá no quadro ou tu tá na configuração de horas-aula? Eu tô no quadro de horários aqui. O quadro de horário, na verdade, quando tu abrir ele, ele vai te perguntar qual é a configuração. Aí, qual é a configuração que tu tem que botar? Tu tem que botar a mesma configuração que tu usou no cadastro da turma. Por exemplo, Magda. Tá. Né? Porque se eu te mostrar na minha tela ali, ó. É integral, tá integral, né? Exato. Lá na turma, ó. Eu tenho aqui um primeiro ano da manhã. Como é que eu vou fazer o quadro dessa turma, por exemplo? Eu preciso saber qual é o nome da configuração ali embaixo, ó. Veja que no meu caso aqui eu tenho o horário escola delta, manhã nos iniciais, certo? Tá, isso aí tudo eu já fiz. Então, quando tu vai fazer, por exemplo, o quadro, deixa eu pegar 23 aqui de exemplo. Cara, o único que eu vou manter é dois únicos, né? Aquele que na contando. Quadro de horário. Tu tem que fazer um quadro de horário exatamente com aquele mesmo nome, ó. Quadro de horário delta, manhã nos iniciais, ó. Parece um. A mesma configuração, mesmo período de vigência, né? Depois de fazer isso dentro dele, aí deve aparecer lá a turminha para ti, para tu poder apontar, ó. Tá.
para melhorar a cobertura que não estava sendo utilizada. Depois tu dá uma conferida ali, vê se ela aparece direitinho no teu quadro ali, Magda. Se não Tá, eu vou apare- fazer depois eu vou fazer com calma. Perfeito, tranquilo. Qualquer Tá. coisa depois, como tu sabe, tu pode nos acionar de novo ali para tirar qualquer dúvida sobre isso. Tá certo, obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de contribuir aí, pessoal, com alguma pergunta? Eu tenho uma, mas é bem específica aqui da minha cidade. Uma e-mail, eu acho não, tenho certeza que a gente acabou configurando errado. Então, nessa cópia, eu não vou poder copiar. É melhor eu fazer manual, né? Tu até pode copiar, só que o que vai acontecer, por exemplo? Ele vai copiar exatamente igual a desse ano, entendes? Tu pode Sim. copiar e depois tu pode editar ela e alterar, por exemplo. No caso, a gente, ao invés de ter colocado integral, porque a gente tem prof de manhã e tem prof de tarde. E aí a gente pensou que fosse dar uma confusão enorme quanto ao diário de classe. De classe. Isso. E aí, só que na hora de imprimir os documentos agora, a gente está vendo que está separado, né? Como é a primeira vez que tem sistema lá na nossa e-mail, porque antes não tinha. Então, a gente fez um teste. E a gente já viu que isso é uma configuração que não tá. A gente abriu a turma para a mesma turma de manhã para de tarde, uma turma de manhã e uma de tarde. E agora a gente gostaria de colocar ela integral, porque, como tu já falaste hoje de manhã, a gente não vai conseguir importar para o censo, porque eles estão integral, as crianças estão todas. Então, a gente já viu esse errozinho que a gente acabou cometendo, mas foi na intenção de não precisar. A prof da manhã vai dar presença, mas daí o meu aluno não veio de tarde, entende? Essa folia de estar faltando ou não, ou quanto está faltando, a gente ficou na dúvida e achou melhor não. Vamos dar uma presença de manhã, uma presença de tarde. Só que agora a gente percebe que eu até, se pudesse me auxiliar no que fazer nessa questão, eu ia agradecer. Claro, não, tranquilo. Tu pode sempre contar com a gente, né? Claro que agora, talvez eu não tenha tanto tempo para te passar isso agora, que a gente já está finalizando, mas tu pode contar sempre com o nosso suporte, né? Tu tens... Não, muito, muito querido. O suporte é muito legal. Sim, show de bola. Só agradecer, que foi muito legal. Só que agora eu já percebi que essa configuração não fechou. Eu não vou poder importar os dados do censo por isso, né? Senão vai acabar isso. A questão do Fundeb toda vai atrapalhar e a gente Sim, não quer isso, né? Essa tua dúvida é comum em praticamente todos os clientes, né? Muitas creches que têm essa questão do integral e parcial acaba gerando essa dúvida por conta do censo, né? Porque a própria configuração do censo não está de acordo com a nossa realidade, né? Isso. Porque isso que tu me falou é realidade em praticamente todos os municípios que a gente atende, né? E aí, se eu fosse copiar, eu poderia copiar a turma e colocar ela integral? Não, eu vou ter que acabar excluindo a da tarde ou a da... Sabe, eu tô bem... Nesse caso, sim, tu tem razão. Porque, por exemplo, a questão do turno não é algo que tu vai conseguir editar, porque tem a ver com a vaga. Porque se tu colocou vaga no matutino e agora tu tá colocando no integral, quando tu tentar matricular, ele vai te reclamar, ele vai dizer, opa, não tem vaga no integral. Isso aí. Aí eu não vou... Aí eu para o meu processo ficar mais fácil, a cópia do ano letivo, para mim, não... Eu tenho que fazer o passo a passo, certo? Isso, porque tu vai ter que fazer um quadro de vagas diferente e um calendário diferente. Porque tu vai ter que colocar o quadro de vagas do integral e vai ter que colocar o integral, a matriz integral dentro do calendário também. Isso aí. Oh, Deus. Mas eu entro em contato nos próximos dias. Claro, conta com a gente. Show, obrigada. Nada. Beleza, pessoal. Chegando nos últimos momentos, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, tá? É sempre bom ver vocês de novo. Um grande abraço, contem sempre conosco, tá? Não deixem de entrar em contato conosco aí, caso tenham qualquer dúvida, tá bom? Um abração a todos, uma ótima semana de trabalho a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.